Vamos ver quem é o nosso próximo. Agora é o gênero. Então, voltamos novamente na nossa tabela apoio, copiamos a tabela dinâmica, trazemos para cá e agora a gente vai para o gênero, né? Então, veja que copiando é muito mais fácil. Gênero e quantidade, tá? Novamente, vamos espelhar a nossa tabela. Tipo PT. Igual. Agora os ProQV tudo na base da digitação, tá? Então, vou esse cara aqui, ponto e vírgula. Minha matriz tabela é essa aqui. Seleciono o intervalo fixo. Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Fechei. Volto aqui no início. E erro. Ponto e vírgula 0. Ok. Altero o nome da minha tabela para gênero. E aqui, acho que a gente esqueceu de colocar o se erro, tá vendo? É importante colocar o se erro em todas para não perder, tá? Volta aqui que eu fiz uma coisa errada. Pronto. Então já temos aqui outra. Vamos lá, nosso apoio para verificar agora por setor. Então, ia cá, tira, setor, quantidade. Cada setor vai ter uma coisinha um pouquinho diferente. Porque o setor é uma coisa que a empresa ela pode crescer, ela pode aumentar, então pode ser que isso aqui venha a crescer um dia, né? Então, aqui a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Então vamos lá. E esse coisinha diferente está no ProQV na hora de eu selecionar a minha matriz. Então, aqui, ó, igual ProQV, vírgula, vou selecionar a matriz. Como isso aqui pode estar crescendo, então eu posso selecionar aí umas 60 linhas, tá? Porque pode ser que a empresa venha a crescer, então venha a ser criado mais setores. Então é isso que você tem que pensar quando você está construindo um dash. Tem que pensar sempre na frente, né? Que pode ser que aquele dado ele possa crescer, possa ter inclusão de novos dados. Então você tem que pensar nisso quando você está fazendo uma tabela dinâmica. E agora o se erro. E faixa etária. Copiar aqui. Aqui a gente não alterou o nome da tabela. Vamos colocar o nome da tabela, setor. Vamos copiar ela. Faixa etária. Aqui. Faixa etária. Contar. Copia. Joga para cá. Baixa. Tem. E agora vamos fazer o nosso ProQV. Vamos ficar craque em ProQV, galera.
Se depois desses aqui vocês não ficarem craque em ProQV, aí vai ter que fazer novos treinamentos, né? Se erro. E se erro também, né? E pronto. E agora vamos alterar o nome da nossa tabela. Aqui é faixa etária. Faixa. Ok. Agora a quantidade por ano. Então, vamos lá. Novamente. Ano. Aqui tem um detalhe, tá? Como o ano é número, veja que ele já pegou e jogou para cá direto, tá? Então, eu não quero. E eu não quero que ele some. Eu quero que ele... Quando ele traz aqui, como ele entende como é número, o que que acontece? Ele já joga para cá somando, tá? Então, como que você faz para alterar isso? Você clica aqui na setinha e vem aqui, ó, configuração do campo e você manda ele contar. Aí ele vai fazer a contagem, tá bom? Então aqui, novamente, é uma tabela que vai poder crescer, né? Porque eu posso ter mais anos entrando, então a gente vai jogar os anos aqui, então vamos por aqui. QTE. E essa tabela vai ser uma tabela que ela vai crescer para baixo, então a nossa seleção vai lá para baixo também, tá? Então, vamos lá. Bom, ProQV. Ponto e vírgula. Vou selecionar um intervalo, só que aqui como ele pode crescer, então eu já vou levar lá para baixo, né? Vou fixar meu intervalo, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, fecho e coloco esse erro. E erro, ponto e vírgula 0. Ok? Então, só para exemplificar, vou trazer até aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, 2024. Veja que ele traz 0, tá? Se não tivesse esse erro, eu vou tirar esse erro, tá? Só para vocês entenderem o que eu estava querendo dizer. Olha o que acontece, ele fica com esse ND. E esse ND ele sobe no dash e fica a coisa mais feia do mundo, tá? Então por isso que é importante você ter esse erro. Eu vou deixar ele aqui para mostrar isso aqui lá no dash depois para vocês verem, tá? E depois a gente arruma, por isso eu deixei essa última linha. Então aqui a gente vai alterar o nome dessa tabela, colocar o nome de ano. Bom, agora que a gente concluiu a criação das tabelas dinâmicas, a gente vai criar as nossas segmentações de dados, que a gente vai precisar aqui gênero, local, ano e mês. Então, a gente vai fazer aqui dentro da tabela de apoio essa criação. Como que a gente faz a criação da segmentação de dados? A gente pode clicar em dentro de qualquer tabela dinâmica, vir aqui em análise e aqui você vai ter a inserção da segmentação de dados. Então a gente clica aqui, ó, inserir segmentação de dados, e aí você vai colocar o que você precisa. Então, o que que eu vou querer? Unidade, local, ano, mês e o tipo de ocorrência. Tá? Então são essas as informações que a gente precisa de segmentação de dados, tá? A segmentação de dados, ela tem aqui em cima o que a gente fala, que um designer, tá? Então esse designer depois a gente vai combinar melhor de acordo com o nosso dash, né? Então o formato do nosso dash, porque é ela que vai ser a responsável por estar movimentando o nosso dashboard, tá? Então, por exemplo, a gente já pode até arrumar algumas coisas aqui nessa segmentação.
A gente vai ter aqui as segmentações e a gente já pode estar até ajustando algumas coisas dentro delas, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho as conexões. Tá vendo? Essas conexões, o que significa? Que essas segmentações de dados, elas estão ligadas em todas essas tabelas dinâmicas. Tá? Então, o que acontece? A segmentação de ano, eu não quero que ela, por exemplo, ela movimente essa segmentação aqui de ano. Porque essa segmentação de ano ela vai servir para montar o meu gráfico de apresentação de ano. Só que eu não quero que aquele gráfico, como ele mostra por ano, eu não quero que quando eu clicar 2020 o gráfico clique. Então eu vou pegar aqui e vou tirar a segmentação do ano. Tá? Então é o que a gente vai fazendo aqui. Ó. Então, por exemplo, essa segmentação aqui, ó, tipo de ocorrência. Vamos ver qual que é a conexão que ela está. Tipo de ocorrência. Eu quero que ela mexa no ano? Sim. Eu quero que ela mexa na faixa? Sim. Eu quero que ela mexa no gênero? Sim. Eu quero que ela mexa na ocorrência? Não. Porque ela já é da ocorrência. Então ela mexe setor, mexe turno. Entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. Unidade. A unidade, ela pode mexer em todas. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, e selecionar todos, porque a unidade não consta aqui dentro das tabelas dinâmicas. Mês. Então vamos lá, mês. Aonde eu quero que essa conexão mexa? Na faixa, no gênero, no ano ela pode mexer, no setor, no turno. Então, ok. A de ano. Ela pode mexer no ano? Não. Nos demais ela pode. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar essas conexões aqui. Para saber quais são as movimentações que vai fazer. E a de local, ela pode mexer em tudo. Ok? Então, a gente tem aqui ó, todas as segmentações aqui que vão, de acordo com o que eu vou mexendo aqui, ela vai fazendo um filtro. Vou só mostrar aqui para exemplo. Cliquei aqui, ó. Notem que foi mexendo tudo, ó. Tá vendo? Ó, 3, 3, 3. Se eu limpar, volta. Então, esses caras aqui são os caras que vão ser responsáveis por estar alimentando o nosso dashboard. Então, quando a gente faz a segmentação, essa segmentação é ela que vai fazer a movimentação. A segmentação nada mais é do que essa seleção aqui, ó. Esses filtros aqui, é eles que filtram tudo que acontece aqui dentro do nosso dashboard, tá? Então, ok? A gente ainda não fez a de relatos, né? A gente esqueceu de fazer segmentação de relatos. Vamos deixar feita a tabela dinâmica de relatos, porque ela vai ser uma tabela diferente, ela não vai estar linkada, ela vai trazer os principais relatos aqui. Então, vamos deixar ela pronta já. Vou jogar as segmentações para baixo. Ela vai ser bem diferente das demais, tá? Então, vamos só copiar uma aqui. Ela é diferente, tá? Então, breve relatos, ela vai ficar aqui, ela só vai ter isso aqui, ó, tá? Depois aí eu vou explicar como que a gente vai funcionar ela, que ela vai ser diferente. Então, eu vou só alterar o nome dela. Relatos. E pronto. E aí já está pronta agora já a nossa toda segmentação. E agora o nosso próximo passo vai ser a criação do dashboard. Né? Então já vamos colocar uma tabelinha aqui. Dashboard. E a primeira coisa que a gente vai fazer dentro do dashboard vai ser inserir uma imagem de fundo. Né? Então, para que ele fique bonito, que ele represente corretamente
aquilo que a gente está entendendo, a gente vai usar uma imagem de fundo. Então, para me emitir uma imagem de fundo, eu vou vir aqui, eu posso pegar da web, ou eu posso vir aqui inserir, ilustração, imagem, e eu posso vir aqui, ó, imagem online, posso pegar desse dispositivo, ou imagem estoque, né? Então, eu posso vir aqui na online e falar para ele o que eu quero, né? Então, ele vai carregar, ele vai conectar na web, lá no Bing, e vai buscar as informações do Bing. E aqui eu posso colocar o que eu quero, ó, segurança do trabalho, né? Como a gente dá um enter e ele vai fazer a pesquisa. Veja que ele vem ticado somente Creative Commons. O que é Creative Commons? São imagens que são liberadas, né? Que você pode usar à vontade, tá? No caso, como eu não vou usar essas imagens para fins comerciais, eu posso estar tirando aqui porque ele vai me trazer uma gama maior de informações, né? Então eu tenho outras imagens mais bonitas, mais trabalhadas, onde eu posso estar usando qualquer imagem dessa para mim estar criando meu fundo do Dash. Eu vou querer usar esse capacete aqui, que eu acho que ele está bem legal. Então, seleciono, ele está baixando a imagem. Ó, aquela imagem está com um vírus. O site que contém a imagem tem vírus, então tem que tomar cuidado com isso. Por isso é bom você também estar com o teu antivírus ligado aí na hora de fazer uma pesquisa, tá? Pesquisar de novo, ele está vindo aqui com o Bing, eu não quero, vamos pegar uma outra. Então a imagem que eu achei legal, ela já foi descartada. Vamos pegar outra aqui, eu quero uma imagem bem legal. Ó, essa imagem parece estar bacana também. Porque aqui eu tenho um espaço em branco, fica. Vamos pegar essa. Aí tem um detalhe quanto à imagem, tá? A gente vai arrastar a imagem. Você não pode, se você puxar a imagem aqui pelo lado, ela vai desfocar. O certo de você puxar a imagem é aqui, ó, porque ela cresce na proporcionalidade, tá? Então veja que aqui ele cresceu o suficiente, só que tá, vamos ver aqui, sempre a imagem é interessante você colocar aqui em modo tela inteira. Para vir em modo tela inteira, você clica aqui nesse botãozinho aqui e coloca até modo inteira, tá? Então o dash ele ficaria apresentado assim, ó. Eu tenho um espaço aqui embaixo ainda, ó. Então essa imagem ela não vai ficar legal. O que que eu vou fazer? Eu vou recortar um pedaço dela aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou copiar essa imagem, vou Ctrl X e eu vou abrir meu PowerPoint. Vou jogar a imagem aqui, porque o PowerPoint ele tem um recurso de corte. Então você vê aqui na imagem, ó, você tem um recurso de cortar a imagem. E aí eu vou empurrar isso aqui, ó, para cá. Ele vai tirar esse pedaço da imagem. Então agora eu posso levar a imagem novamente para lá. E agora eu consigo arrastar aqui no canto e deixar ela no tamanho exato que eu preciso, ó. Cuidado para não sair do espaço que você vai ter de apresentação. Isso aqui é o suficiente para mim. Tá? Então aqui é o suficiente para me apresentar meu dash. Tá? Então eu só vou pegar e jogar ela um pouquinho para cá, do lado. Aí, ok. Então esse é o espaçamento que eu tenho do meu dash, que eu quero que ele seja apresentado. Tá? Então essa imagem ela vai ficar exatamente desse jeito. Agora que eu tenho a minha parte definida, eu vou pegar, vou voltar para a tela inteira. Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos, vou vir aqui e vou falar para ele apresentar minha faixa. Não tem problema nenhum. E agora eu vou inserir uma forma.
Que vai ser essa forma aqui, ó. E essa forma eu vou usar ela aqui em cima, tá? Da minha imagem. Eu vou trazer ela até aqui nesse cantinho aqui. Antes de eu pegar, eu vou mudar esse arredondamento dela aqui pro cantinho, para ele ficar nesse esqueminha aqui. E agora eu vou descer até esta parte aqui. Isso. Não, ainda foi um pouquinho, precisa um pouquinho mais. Aí. Pronto. Aí ficou com a minha borda. Agora eu vou formatar esta bola. Eu acho que ainda está muito arredondada aqui. Vamos diminuir um pouquinho mais. Beleza, agora sim. Então eu vou vir aqui, ó. Eu não quero contorno. Então sem contorno nenhum. O fundo dela eu quero branco. Ficou feio. Mas agora que vem a jogada, que é o chamado véuzinho. Então você vem aqui, ó, em mais cores. E aqui eu vou deixar a transparência dela de 30%. Ok? E olha que legal, ele dá um destaque, né? Então fica bem legal, tá?